ler a Bíblia todos os dias. Esse é um objetivo que nós deveríamos traçar em nossas vidas. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, como muitos dizem, ela é a palavra de Deus. A melhor forma de guiarmos as nossas vidas é por intermédio dessa soberana palavra. Algumas pessoas olham ela apenas como palavras antigas, como referência, mas não como ordem. Para nós, que fomos alcançados pela imerecida graça, nós a tomamos como palavras que guiam a nossa vida, que se tratam de ordenamentos para aqueles que nasceram novamente. Portanto, que você pegue sua Bíblia, abra, que possamos ler mais um dia. Hoje nós estamos no dia 436, hoje é dia 4/2, nosso 35º, nós vamos ler 2 Reis, a partir do verso 20. Senhor, nós clamamos a Ti para que possamos compreender as Suas Sagradas Escrituras, que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Por intermédio desse livro que nós acabamos de ler, estamos lendo ainda, 2 Reis, nós vemos como o ser humano é desobediente. Mas no próximo livro mostra a Tua misericórdia. O quanto mesmo o homem se afastando de Ti, o Senhor insiste no homem. Não por conta de algo que Tu vistes em nós, mas por quanto da Tua mensagem e do Teu Santo Espírito refletido no nosso coração. A Tua misericórdia, a Tua graça. Obrigado, Senhor, por nos alcançar. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado hoje eternamente. Amém. 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 Que possamos ler mais uma vez as Sagradas Escrituras. Pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura. 2 Reis, capítulo 20, diz assim: Por este tempo Ezequias ficou doente, estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitir-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: Ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo a teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse: Preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e espalharam sobre a ferida. Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: Que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me recuperar e de que irei ao templo do Senhor daqui 3 dias? Isaías respondeu: Este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil, faça voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor. Ele fez a sombra recuar 10 graus, no relógio do sol de Acás. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônicos. Ele lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal.
e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão de seu redor, de seu poder, e como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Manassés foi seu sucessor. Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efzibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai, Ezequias, havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu um poste de Acera, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhe prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Acera, e colocá-la no templo, sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhe deu, não os expulsarei dessa terra, que dei a seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir. E Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Então o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis, e é ainda mais perverso do que os amorreus, que habitavam nessa terra antes de Israel. Fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato, e depois virá de cabeça para baixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente de meu povo, e o entregarei a seus inimigos como despojo. Pois eles fizeram o que era mal aos olhos, e provocaram minha ira desde que seus antepassados saíram do Egito. Antes de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém do sangue deles, de uma extremidade à outra. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, tudo o que ele fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Manassés morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado no jardim de seu palácio, o jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 2 anos. Sua mãe se chamava Messulemete, e era filha de Arus, de Jotibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai, Manassés, havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou o rei e seus filhos Josias. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu
seu sucessor. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário na corte do filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe: vá ao sumo sacerdote Ilquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue as pratas aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para o reparo no templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei do templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida deu essas ordens ao sacerdote Ilquias: a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas nesse livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram a palavra desse livro. Eles não fizeram tudo que ele diz para fazer. Diz que devemos fazer. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã, Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era esposa de Salum, filho de Tikva, filho de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre a cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão. Pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses. Estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor e digam que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando viu que eu disse contra essa cidade e contra seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas, chorou diante de mim. Eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei calamidade anunciada depois que você estiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Capítulo 23. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes, os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou deste modo os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Em seguida o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal, a Acera e a todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros dos céus. Removeu do templo do Senhor o poste de Acera e levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para os postes de Acera. Josias
para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá. Profanou os santuários idólatras onde haviam queimado incenso desde Geba até Berseba. Destruiu os santuários na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei profanou o altar de Tofete, no vale de Ben-Rimon, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalo que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natã-Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio sobre a sala de Acás. Destruiu os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Despedaçou e espalhou o entulho no vale do Cedro. O rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Maloque, o repugnante deus dos Amonitas. Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Acera. Depois espalhou sobre eles ossos humanos. O rei também demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído, quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário e o reduziu a pó, e queimou o poste de Acera. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte. Mandou tirar os ossos da sepultura e os queimou no altar em Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa. Depois Josias se voltou e viu o túmulo do homem de Deus, que havia predito essas coisas. Que monumento é aquele ali? O rei perguntou. E o povo da cidade lhe disse: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá, e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer ao altar em Betel. Josias respondeu: deixe-no em paz, não mexam nos ossos, assim não queimaram seus ossos, nem os ossos dos profetas de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras na cidade de Samaria, como havia feito em Betel. Tinha sido construídos pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou os ossos humanos sob os altares para profaná-los. Por fim voltou para Jerusalém. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebre a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer este livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns, os praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral, e toda espécie de prática repulsiva tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro do sacerdote Hilquias, havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Ainda assim, o Senhor continuou grandemente irado contra Judá por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo. Pois o Senhor disse: também expulsarei de Judá de minha presença, como expulsei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo onde meu nome deveria ser honrado. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, foi ao rio Eufrates dar apoio ao rei da Síria. O rei Josias e seu exército saíram para lutar contra ele, mas o faraó matou quando se enfrentaram em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta num carro, de Megido para Jerusalém, e o sepultaram em seu próprio túmulo. Então o povo ungiu Jeocás, filho de Josias, e o proclamou rei. Jeocás tinha 23 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias, de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. O faraó Neco prendeu Jeocás em Ribla, na terra de Ramate, para impedir que o reinasse. Em Jerusalém também exigiu que Judá pagasse tributo de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro.
Em seguida, Faraó Neco escolheu Eliaquim, filho de Josias, como sucessor de seu pai e mudou o nome dele para Joaquim. Joacás foi levado como prisioneiro para o Egito, onde morreu. A fim de obter o ouro e a prata que Faraó Neco havia exigido como tributo, Joaquim cobrou dos habitantes de Judá um imposto proporcional às posses de cada um. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Capítulo 24. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Joaquim se rendeu e lhe pagou tributo por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reinado de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esses pecados. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Joaquim morreu, se reuniu a seus antepassados, seu filho Joaquim foi seu sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neusta, e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então, Joaquim, rei de Judá, a rainha mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano de seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro, conforme o Senhor havia declarado de antemão. Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes, os melhores soldados, artífices, ferreiros, 10.000 pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha mãe, as esposas e oficiais do rei, todos os nobres de Jerusalém. Também deportou 7.000 soldados, todos fortes e aptos para a guerra, além de 1.000 artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias, de Líbano. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Joaquim antes dele. Essas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele expulsou de sua presença e os mandou ao exílio. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano de reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até anoitecer e fugiram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção do vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia em Riblá, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele, depois arrancaram os olhos e o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em 14 de agosto daquele ano, 19º ano de reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém, queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar,
e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para as cinzas, as pás, os cortadores de pavios, as colheres e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda levou ainda os incensários, as bacias e todos os outros utensílios de ouro, pure ou prata. Era impossível calcular o peso do bronze das duas colunas do mar e das bases móveis para levar água. Esse objeto tinha sido feito no templo do Senhor nos dias de Salomão. Cada coluna media 8,1 metros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. O capitão da guarda levou como prisioneiro o sumo sacerdote Zeraías, sacerdote auxiliar Sofanias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá, 5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento de soldados, e outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como governador do povo que ele havia deixado em Judá. Quando os comandantes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador, foram vê-lo em Mispá. Entre eles estava Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careia, Zeraías, filho do Netofatita, Tanumete, Jezanias, filho de Macatita, e todos os homens. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônios não tinham intenção de lhe fazer mal. Não tenham medo deles, disse. Vivam na terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês deste mesmo ano, Ismael, filho de Netanias, filho de Elissama, que era da família real, foi com 10 homens a Mispá e matou Gedalias. Também matou todos os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo de Judá, dos mais simples até os mais importantes, bem como os comandantes do exército, fugiu para o Egito, com medo do que os babilônios lhe fariam. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e libertou da prisão. Em 2 de abril daquele ano, falou com ele gentilmente, o colocou num lugar mais elevado do que outros reis exilados da Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim no lugar das roupas de prisioneiro e permitiu que ele comesse na presença do rei, enquanto vivesse. Assim o rei lhe deu provisão diária e alimento pelo resto de sua vida. 1 Crônicas, capítulo 1. Os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Jafã foram Elissá, Tarsis, Quitim, Rodanim. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canã. Os descendentes de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabiteca. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Misraim foi antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Nafuitas, Parusitas, Casluitas e dos Caftoritas, todos os quais descendentes filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, gigarseus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e amateus. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Ul, Jeter, Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joquitã. Joquitã foi antepassado de Amodá, Salef, Hazar-Mavi, Gerá, Adorão, Uzal, Diclau, Baal, Abimel, Azabá, Ofir, Avilá e Jobade. Todos eles foram descendentes de Joquitã. Os descendentes de Sem foram Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão, mais tarde chamado de Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes são seus registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Duma, Massa, Hadad, Temá, Jetur, Nafis, Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Esses foram os filhos de Quetua, concubina de Abraão, Zinrão, Joqução, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Oxã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque,
Abida, Elda, todos esses foram descendentes de Abraão com sua concubina Quetura. Abraão gerou Isaque, os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Genaz, Amaleque, que nasceu a Tima. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os descendentes de Seir foram Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Disson, Ezer e Dissã. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Atim. Os descendentes de Zobal foram Alvã, Naate, Ebal, Sefô, Onã. Os descendentes de Zibeão foram Ainá e Anã. O filho de Aná foi Disson. Os descendentes de Disson foram Renda, Esba, Itran e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zavã e Acã. Os descendentes de Sam foram Uz e Arã. Esses são os reis que governaram na terra de Edom antes dos israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jodab, filho de Zera, Borza, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, terra dos Tematitas, foi seu sucessor. Uzã morreu, Hadad, filho de Bedad, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadad quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadad morreu, Samlá, na cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Samlá morreu, Saul, da cidade de Rebote, próxima aos Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Quando Baal-Hanã morreu, Hadad foi seu sucessor na cidade de Pau. Sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesabe. Então, Hadad morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram Timná, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pimon, Kenaz, Temá, Bibizar, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes dos clãs de Edom. Capítulo 2. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad e Asser. Judá teve 3 filhos com Bat-Suá, a mulher cananeia, Onã e Selá. Mas o Senhor viu que filho mais velho, era perverso e por isso o matou. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora. Tamar chamava de Pérez e Zera. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramuel. Os filhos de Zera foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dardá. 5 ao todo. O filho de Carme se chamava Acã, e trouxe calamidade sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. O filho de Etã foi Azarias. Os filhos de Esrom foram Jeramel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Um dos líderes de Judá, Nasson, gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe. O segundo, Abinadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. O sétimo, Davi. As irmãs deles se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Abigail se casou com um Jéter, um ismaelita, e tiveram um filho chamado Amassa. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com sua esposa Azuba e com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Gesser, Zobab, Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb se casou com Efrata e teve com ela um filho chamado Ur. Ur gerou Uri. Uri gerou Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filha de Maquir. Tiveram um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 anos na cidade de Gileade. Contudo, Jesura e Arã tomaram a cidade de Jair, além de Kenate e os 60 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois de Esrom morrer na cidade de Caleb, Efrata, sua esposa Abia, deu luz a um filho chamado Assur, pai de Tecoa. Os filhos de Jeramel, filho mais velho de Esrom, foram Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem, Aias, Atara. Segundo a esposa de Jeramel, teve um filho chamado Onã.
Os filhos de Rão, filho mais velho de Jeramel, foram Mas, Jamim, Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jadá. Os filhos de Samai foram Nabate e Abissur. Os filhos de Abissur com sua esposa Abial foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled, Apaim. Seled morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Ize. Filho de Ize chamava Sessã, o filho de Sessã, Alai. Os filhos de Adar, irmão de Samai, foram Jéter e Jonathan. Jéter morreu sem filhos, mas Jonathan teve 2 filhos, Peled e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jeramel. Sessã não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio chamado Jarã. Zezã deu uma de suas filhas em casamento a Jarã e eles tiveram um filho chamado Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eftá. Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elés. Elés gerou Eleaçá. Eleaçá gerou Sismai. Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamia. Jecamia gerou Elissama. Um dos descendentes de Caleb, irmão de Jeramel, foi Amesa, o filho mais velho. Messagrit gerou Zif. Outros descendentes de Caleb foram os filhos de Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapuá, Requém e Semá. Semá gerou Rão. Rão gerou Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai se chamava Maom. Maom, o pai de Bet-Sur, Efã, concubina de Caleb, deu à luz a Harã. Moza, Gaés, Harã gerou Gaés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efá e Saf. Maca, outra concubina de Caleb, deu luz a Saber e Tirana. Também deu luz a Saf, pai de Madmana. E Zefa, pai de Maquibena e de Gibeá. Caleb também teve uma filha chamada Acasa. Todos esses foram descendentes de Caleb. Os filhos de Hur, filho mais velho de Efrata, esposa de Caleb, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Arete, fundador de Gibete e Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram o povo de Aroé, metade dos Manatitas, e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus, dos quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote, Bet-Joabe, outra metade dos Maatitas, os Zoreus e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Ramate, pai do clã de Recabe. Capítulo 3. Estes são os filhos de Davi, que nasceram em Hebron. O mais velho era o filho de Ainoa, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maca, filho de Talmai, rei de Jesus. O quarto era Adonias, filho de Ragite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Esses foram os 6 filhos de Davi, nascidos em Hebron, onde ele reinou por 7 anos e meio. Depois, Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém foram Samuá, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Batseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada, Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Também teve uma filha chamada Tamar. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abiás, Assá, Josafá, Jeroão, Casias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Os filhos de Josias foram o mais velho, Joanã, o segundo, Joaquim, o terceiro, Zedequias, o quarto, Jocás. Os sucessores de Joaquim foram seu filho Joaquim e seu irmão Zedequias. Os filhos de Joaquim, exilado pelos babilônios, foram
Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecaías, Rosama, Medabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel, e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão, Ananias. A irmã deles se chamava Selomite. Seus outros 5 filhos foram Azubá, Oel, Berequias, Asaías e Jusabe Rezed. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Jesaías foram Refaías. O filho de Refaías foi Ornã. O filho de Ornã foi Obadias. O filho de Obadias foi Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias, Safate, 6 ao todo. Os filhos de Neraías foram Elioenai, Ezequias, Aziricão, 3 ao todo. Os filhos de Elionai foram Odavias, Eliacibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Os descendentes de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Urbal, Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jate. Jate gerou Umai e Laade. Esses foram os clãs de Soratitas. Os descendentes de Etam foram Jezreel, Isma e Idibás. A sua irmã Azeleupone, Penuel, pai de Gedor, Éser, pai de Ussá. Todos esses foram descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve 2 esposas, Zelá, Nará. Nará deu à luz a Assur, Éfer, Temene, Astari. Elá deu à luz a Zarete, Izar, Etnã e Cós, antepassado de Anube. Zobeba, todos os clãs de Azarel, filho de Arão. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Senhor, orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasse e expandisse meu território. Se comigo em tudo que fizer, guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu seu pedido. Quelube, irmã de Suá, gerou Meir. Meir gerou Estom. Estom gerou Bet, Rafa, Passeia e Teina. Teina gerou Irnás. Esses foram os habitantes de Recã. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Zeraías. Os filhos de Otiniel foram Atate, Neonotai. Neonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ged Harassim, assim chamado porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Caleb, filho de Jefone, foram Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Gelalel foram Zif, Zifa, Tíria, Azarel. Os filhos de Esra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das esposas de Mered deu à luz Miriam, Samai e Isma, pai de Estemoa. Ele se casou com uma mulher de Judá que deu luz a Jared, pai de Gedor. Eber foi pai de Socó e Jecutiel, filho de Zamoa. Mered também se casou com Bídia, filha do faraó, e ela lhe deu os filhos. A esposa de Rodias era irmã de Naã. Um de seus filhos gerou Keila, o Garmita, e outro gerou Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simão foram Amnon, Rima, Ben-Hanã e Tilom. Os filhos de Ize foram Zoete, Ben-Zoete. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Lada, pai de Maressa, os clãs dos que trabalham com linho e Bet-Asbeia. Joaquim, os homens de Coseba, Joás, Ared, os que governaram Moabe e Jasub-Belém. Esses nomes vêm de registros antigos, eram oleiros que habitavam em Metaim, em Gedera, que trabalhavam para o rei. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jarib, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Misbá, Mibissão e Mismá. Os descendentes de Mismá foram Azul, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum de seus irmãos teve uma família grande. Por isso a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto a tribo de Judá. Havia em Berseba, Molada, Azur, Sual, Bilá, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziklag, Bet-Marcabote, Azar, Suzim, Bet-Biri, Saraim. Essas cidades permaneceram sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etã, Aim, Rimon, Toquém e Assã, 5 cidades, com os povoados ao seu redor. Até Balate, esse era seu território, e esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe,
Janleque, Josá, filho de Amazias, Joel, filho de Josibias, filho de Zeraías, filho de Aziel, Elionai, Jacoba, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaía, Isiza, filho de Zif, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Zinri e filho de Semaías. Estes foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era plana, tranquila e pacífica. Alguns descendentes de Cã tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cã e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o monte Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Is. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitam ali até hoje. Somente até aqui. Dessa forma terminamos mais uma leitura hoje. Mais uma leitura para a honra e glória do Senhor. Amanhã será dia 437. Amanhã é dia 5/2. 5/2. Nossa live de número 36 do ano. Dessa forma, nós seguiremos a partir do capítulo de número 5. Hoje nós somos do capítulo 20 até 2 Crônicas 4. Bem denso, né? A leitura dos nomes. Muitas vezes, se você faz sozinho, provavelmente você pula. Não façam isso, tá? Leiam todo o conteúdo, porque todo o conteúdo se trata da palavra de Deus. Esses nomes não são menos importantes. Deus sabe a razão de cada um desses nomes estarem aqui, e isso mostra já a sua preocupação com todos os detalhes. Então, portanto, que leiamos, que nos atentemos. Como o ano passado eu mencionei, eu nunca tinha me atentado a Zeruia ser irmã de Davi. Somente depois de muito tempo, imagina quantas vezes eu já li a Bíblia, e depois que eu fui ver quem era Zeruia, que eu me importei em saber quem era Zeruia. Zeruia, para mim, quando mencionava os filhos de Zeruia, para mim Zeruia era homem, nem era mulher. Olha como nós somos limitados. Então, nós podemos nos atentar a coisas teológicas, mas coisas simples talvez passam despercebidas aos nossos olhos. Portanto, leiam com muita atenção, que o nome do Senhor seja glorificado. Tamo junto. Amanhã estaremos aqui, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Quem está firme, coloque lá, firme, para a honra e glória do Senhor, 36 dias. Garanto que vocês muitas vezes não fizeram com constância coisas intencionais por 36 dias. Para fazer o que é errado, nós não precisamos de motivação, nós fazemos por natureza. Mas se alimentar bem durante 36 dias é muito difícil, treinar durante 36 dias é difícil, ler a palavra durante 36 dias é difícil. Então que você faça. Espero vocês, conto com vocês, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, que o Espírito Santo de Deus os capacite. Fui, que eu tenho que dar aula, que o nome do Senhor seja engrandecido. Amanhã estamos juntos para a honra e glória do Senhor. Tô te esperando lá no treino, viu, Rô? Sumiu, correu. Beijo, tamo junto, fica com Deus. Fui.